Shalom. E aí, tá tudo bem? Você está feliz? Abençoadíssimo? Como foi a sua semana passada? Já foi abençoada? Imagine o que Deus tem para você essa semana. Temos visto o agir de Deus, o mover de Deus sobre as nossas vidas. Quantos trouxeram as suas Bíblias? Levante assim a sua Bíblia. Olha que lindo. Cadê? Alguém pode tirar uma foto aqui? Cadê os agentes secretos para tirar uma foto para nós aqui? Todo mundo? Vem alguém aqui? Todo mundo com a Bíblia levantada. Tem gente que fala, está no meu iPhone. Levanta o teu iPhone. Está no meu iPad. Aí levanta o iPad. Tem gente com a Bíblia no celular. Então levanta seu celular. Faça assim. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diz: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha só, pode abaixar a sua Bíblia. Tem dia para tudo. Tem dia para o São Longuinho. Tem um dia sabe o que é São Longuinho? O São Longuinho é uma entidade onde as pessoas invocam para achar coisa perdida. Você sabia disso ou não? Tem o dia da consciência negra, tem o dia da árvore, tem o dia do índio, tem o dia do negro, tem dia de tudo. Tem o dia do discipulador, que foi ontem. Ontem foi que dia? O dia 12/12 é o dia do discipulador. Quantos aqui são discípulos? Vou fazer uma pergunta novamente. Quantos aqui são discípulos? Só existe dois tipos: ovelha e o outro a gente não fala, né? Na verdade, nós vivemos os princípios da palavra. E a ordem que Jesus deu não foi fazermos simplesmente membros de igreja. Ele nos chamou a fazermos discípulos, discipularmos todas as nações. E como é bom termos um discipulador. Feliz é aquele que tem um discipulador. Feliz, bem-aventurado aquele que tem um pastor. Você não pode imaginar como é bom ser discipulado, ser pastoreado. Ontem foi o dia do discipulador, 12/12. Mas hoje é o dia da Bíblia, o livro mais lido no mundo. A Bíblia não é um livro como os outros livros, simplesmente para termos na estante, para consultarmos de vez em quando. É a base da nossa fé, de regra de fé e prática. A Bíblia é a palavra de Deus. O salmista, ele se expressa e diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E ele diz: olha, eu medito na tua lei de dia e de noite. Eu amo a tua lei, e a tua lei me fez mais sábio do que os meus próprios mestres. Olha que coisa tremenda. Eu pergunto: quantas vezes por semana você nutre a sua alma e nutre o seu espírito com a palavra de Deus? Deus quer que tenhamos uma vida saudável, no espírito, na alma e no corpo. Uma alimentação balanceada, de verduras, legumes, proteínas e outras coisas mais, carboidratos, sustenta o nosso físico. Mas o que alimenta a nossa alma e o nosso espírito é a palavra de Deus. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 1: bem-aventurado aqueles que leem as palavras desta profecia. Bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Bem-aventurados são aqueles que guardam. Bem-aventurado quer dizer feliz. Nós temos todas as possibilidades para navegarmos neste oceano de felicidade. Felicidade não se compra. Por mais dinheiro que você tenha, não se compra felicidade. Não se compra. Pode ter até alguns momentos de satisfação proporcionado pelo dinheiro,
Mas em algumas situações, muitas pessoas com muito dinheiro têm atraído perturbações para a sua alma. Mas a fonte da felicidade está em observar os princípios e os preceitos da palavra de Deus. Então nunca parte da sua boca o livro da lei. Foi a ordem que Deus deu a Josué para o sucesso. Não aparte da tua boca o livro da lei. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então serás bem-sucedido na sua caminhada. Hoje há muitos cursos de coach, de treinamento de liderança, fórmulas para o sucesso. E algumas palestras são interessantes e é importante. Mas a rota para o sucesso passa pela palavra de Deus e vivenciar os seus princípios. Quantos querem ser bem-sucedidos? De verdade? Então respira fundo assim. Eu amo a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Pega novamente sua Bíblia. Dá uma cheirada nela assim, dá um beijinho nela. Diga assim: obrigado, Senhor, pela tua palavra. Você sabia que existem milhões de pessoas que não têm acesso à Bíblia? E muitas vezes eles compartilham paginazinhas, versículos, uns com os outros. E nós temos à disposição, na nossa casa, dezenas de Bíblias. Então nós louvamos a Deus porque temos acesso à sua palavra. Aqui nós encontramos todos os desígnios e propósitos de Deus para a nossa vida. Se existe alguém que deseja que você vá bem nessa terra, é Deus. Escute aqui: Deus não tem um plano de calamidade para você. Deus não tem um plano mal para você. Ele diz: os seus planos que tenho para vós são planos de paz e não de mal. Entenda isso. Viva os princípios e desfrute das promessas de Deus. Esta noite vai ser uma noite de avivamento, para você ser ampliado no entendimento. Cadeias serão quebradas na sua mente e na sua alma. Você vai ser conectado a uma fonte poderosa, onde o fluir de Deus vai ser canalizado para a sua vida e através da sua vida para alcançar as famílias da terra. Eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia no livro do Gênesis, que é o livro da criação, Gênesis capítulo 12. Quero ler aqui 3 versículos. Gênesis 12, o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Estava conversando com Vinícius há pouco, e estava falando a respeito de transição de igreja, chegando o tempo certo de transicionar liderança. Fiquei imaginando, pensando, o dia em que eu vou ficar sentadinho ali, para poder ouvir, ser alimentado. Já gritaram aqui na frente: mas vai demorar. É muito bom poder ouvir a palavra de Deus. Você ama ouvir a palavra? Eu amo ouvir a palavra de Deus. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Eu te abençoarei, te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Alguém aí tem uma moeda de R$1? Tem ou não tem? Tem moeda aí? Pode ser, não precisa ser de R$1 também não. Olha só, essa moeda ela tem 2 faces.
Aqui tem a imagem de uma pessoa, do outro lado a identificação que é R$1. Então toda moeda tem duas faces. Diga, toda moeda tem duas faces. Um dia chegaram a Jesus falando a respeito de impostos, tentando Jesus para ver o que ele falava. Ele falou, cadê a moeda? Apresentaram a moeda. Ele falou, de quem é essa efígie? Falaram, de César. Ele disse, então você vai fazer o seguinte: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então a moeda, ela tem duas faces. Deus me deu uma palavra outro dia, as duas faces da cruz. A primeira face da cruz é a face que nos chama para a morte. Parece que não é uma chamada boa, agradável, mas ela é perfeita. Jesus disse, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Na jornada e na caminhada do discipulado, os nossos olhos espirituais vão sendo abertos, e ele vai dizer, e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai proporcionar libertação para vocês. Então a primeira face da cruz é a chamada para a morte, onde você abre mão da sua vontade pessoal para que a vontade de Deus seja estabelecida. A segunda face da cruz é a chamada da morte para a vida, onde fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A segunda face da cruz fala do ato de Jesus na cruz, pagando o preço de resgate para a nossa salvação, a nossa libertação, a nossa cura e pelo perdão dos nossos pecados. Mas não tem como viver esta face da cruz, que são as conquistas do Pai em Cristo Jesus, se não estivermos dispostos a viver a primeira face da cruz, que é negar-nos a nós mesmos. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Você vai poder viver as promessas alcançadas por Jesus na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, ele fala, olha, sobre o poder que vem pela mensagem da cruz. O poder não está na cruz em si. Algumas pessoas usam a cruz. Não estou dizendo, a minha teologia, ninguém usaram a cruz. Não condena mesmo. Mas não é aquele símbolozinho que te protege. Na verdade, se você tem como um ato de memória, para lembrar o que Ele fez por você, você vai poder viver aquilo. É como aquela espada de São Jorge plantada na porta da tua casa. Aquilo não tem valor, significado nenhum para espantar o mal olhado de alguém. Mas a mensagem da cruz, sim, ela tem poder, porque ela traz uma mensagem em si. Qual é a mensagem da cruz? O que Cristo fez por nós, o preço que Ele pagou. Então você vai viver a primeira face e vai ter direito a desfrutar da segunda face da cruz, que for aquilo que for alcançado por Jesus Cristo. Diga amém. Agora, esta semana, Deus trouxe essa expressão no meu coração, as duas faces da bênção. Diga, as duas faces da bênção. Quando você olha para a chamada de Deus na direção de Abraão, Deus o chama. Abraão, ele vivia no contexto de família, de tradição, debaixo de regências e influências de deuses estranhos, a prática do paganismo, uma cultura de idolatria, de feitiçaria. Abraão, ele vivia nesse contexto. Deus diz, Abraão, sai da tua terra. Chegou a hora de romper com essas tradições religiosas. Eu quero te levar para uma nova dimensão. Sai da tua terra. Eu serei contigo. Eu vou te abençoar. Eu vou engrandecer o teu nome com um propósito: fazer de você uma bênção para as nações da terra. A primeira face da bênção é uma chamada para vivermos e desfrutarmos aquilo que Deus tem como projeto sobre as nossas vidas, entrarmos nessa dimensão de plenitude.
E Deus fez exatamente com Abraão aquilo que prometera a ele: eu vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome, e você vai se tornar uma bênção para as nações da terra. Quando nós olhamos para o capítulo 24, versículo 1, observe o que diz. Gênesis 24, versículo 1. Era Abraão já idoso e avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Olha aqui, olha essa expressão. Era Abraão já idoso e avançado em anos, e o Senhor em tudo, diga em tudo, o havia o quê? Abençoado, diga abençoado, em tudo. A raiz desta palavra no hebraico, Deus vai fazer de Abraão um homem pleno, um homem completo. Esta palavra abençoado está ligada à raiz de uma pessoa feliz. Em tudo Abraão for abençoado, ele se torna um homem feliz. Esta expressão abençoado está relacionado à prosperidade. Deus faz dele um homem próspero. Mas não para aí. Um homem abençoado, como Abraão for abençoado, ele vai ser guardado, protegido pelo Deus Todo-Poderoso. Isto é ser abençoado. Ser abençoado é ser feliz. Ser abençoado é ser próspero. Ser abençoado é ser guardado, protegido pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Você pode dar um aplauso a Ele? A bênção de Deus, ela é proclamada em palavras, mas a bênção de Deus, ela não é apenas proclamada em palavras. A bênção de Deus, ela vem em forma de uma ação, de uma atitude de Deus na nossa direção. Nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, verdade. Mas existe algo prático que vai dar forma a isso e que vai se manifestar no mundo físico. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é a maneira? Ele deu o seu filho, é atitude. Então a bênção de Deus não fica simplesmente na declaração profética de bênção. Ela é executada, ela vai dar forma e nos levar a uma condição para vivermos isso. Diga feliz, muito feliz. Ei, diga feliz. Faz assim aquele, muito feliz. Abençoado quer dizer feliz. Abençoado quer dizer próspero. Abençoado quer dizer protegido. Então você é protegido pelo Deus Altíssimo. Deus te fez uma pessoa próspera. Deus executou este plano, este propósito na minha vida e na sua vida. Já nos transportou para esta dimensão. Talvez os teus olhos não consigam dimensionar e enxergar exatamente aquilo que Deus tem feito, mas com certeza Ele tem feito grandes coisas na sua vida. O quanto fomos abençoados. A bênção de Deus na vida de Abraão se tornou visível aos olhos de todos. Algumas pessoas nos momentos de dificuldade, de adversidade, são ofuscadas na visão espiritual e perdem a percepção de quanto foram abençoados. Muitas vezes envolvido em uma guerra, em uma tribulação, em uma luta, perde essa percepção e acha que não foram abençoados. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, no capítulo 51, observe o que diz o versículo de número 2. Olha o que diz. É uma chamada para a nação de Israel, dizendo assim: olhai para Abraão, o vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Para Sara, que vos deu a luz. Sendo ele só, eu o chamei, eu o abençoei e o multipliquei. Olha que chamada tremenda. Olhai para quem? Olhai para Abraão. Olhai para Sara. Olha o quanto eu os abençoei. Olhem para eles.
Deus está falando com quem? Com a nação de Israel. Olhem para eles e vejam o quanto eu os abençoei. E diz mais: porque ainda quando era um só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Deus está dizendo, há algo que se tornou visível, o que eles tinham sobre si. Eles tinham sobre si o decreto da bênção, mas não ficou apenas no decreto da bênção. Foi correspondida por uma ação de Deus para dar forma à bênção. Deus está se movendo no seu trono, e todos os decretos de bênçãos que foram liberados sobre a sua vida se tornarão realidade. Para quê? Para o louvor e para a glória do nome dEle. Quando nós olhamos para o Salmo de número 103, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ó. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Diga, nenhum dos seus benefícios. Nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça. E diz mais: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, e é Ele que sara todas as tuas enfermidades. Você acha que Deus tem poder para perdoar pecados? Todos? Sim ou não? Deus tem poder para perdoar os pecados? Diz, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Mas não para aí. Diz, é Ele, o mesmo Deus que perdoa os teus pecados, Ele sara todas as tuas enfermidades. Diga, eu creio em Deus que perdoa e que cura. Digo, meu Deus, Ele perdoa os meus pecados e Ele cura todas as minhas enfermidades. Então você pode ter saúde perfeita no seu corpo. Dê um aplauso a Ele. Interessante porque Deus abençoou Abraão, se tornou visível. Deus diz, olhem para esse povo quanto eu o abençoei. Mas quando chega no capítulo 10 de Oséias capítulo 10, versículo 1, a nação de Israel tinha sido tomada por um egoísmo. O que é egoísmo? É você atentar simplesmente para aquilo que é seu, voltar-se para si, concentrado em si mesmo. O egoísmo é um hábito, é uma atitude de colocar os seus próprios interesses, os interesses pessoais, não importando o interesse dos outros. Uma pessoa voltada para si mesmo. Israel vai sendo abençoado por Deus, ele vai viver esta face do decreto da parte de Deus sobre eles, de prosperidade, de felicidade, de proteção. Só que quando chega no capítulo 10, Deus diz, ei, vem cá. Vocês se tornaram, Israel se tornou uma árvore frondosa, que dá frutos para si mesmo. É o que diz o texto. Oséias capítulo 10, versículo 1 diz, Israel é uma vide frondosa que dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra, assim fizeram belas colunas. Israel se torna uma nação egoísta, voltada para si, e não compartilhava o propósito para o qual eles foram abençoados. Abraão e a descendência de Abraão, eles foram alcançados pela bênção. Para quê? Para abençoar. Escute aqui. Eu e você fomos alcançados pelo Evangelho. Sabe para quê? Para evangelizar. Eu e você fomos alcançados pela graça da salvação, da vida eterna, para compartilhar a graça da salvação e a vida eterna com as pessoas. Eu e você fomos alcançados pelo amor que vem da parte de Deus, e a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Sabe para quê? Para nós amarmos o nosso próximo. E quem é o próximo? O próximo não é aquela pessoa perfeita.
Não, o próximo são pessoas cheias de debilidades, de fragilidades, que muitas vezes estão cativas e aprisionadas nas garras de Satanás e vivendo nas trevas. Eu e você fomos alcançados pelo perdão, sabe para quê? Para perdoarmos sempre. Jesus, ele fala e ele compartilha a respeito, é uma parábola do credor incompassivo. Fala de um homem que tinha uma dívida impagável. Ele devia 10.000 talentos, não tinha como pagar. Ele foi chamado para um acerto de contas, e ele é lançado numa prisão, e ele pede por clemência, dá uma chance, eu vou fazer de tudo para te pagar. E o rei, com compaixão, o libera, o perdoa, o abençoa. Quando ele passa pelos portais da cadeia em liberdade, ele encontra um conservo que lhe devia 100 denários. A dívida dele era de 10.000 talentos. Agora alguém que lhe devia 100, ele pega esta pessoa, lança na prisão e diz: vai pagar a dívida. E a pessoa suplica e clama, e ele não perdoa. Aquele que havia perdoado a dívida de 10.000, ouve falar da atitude dele e o lança de volta na prisão e diz: olha, você vai encontrar a liberdade somente quando você pagar toda a sua dívida. A Bíblia diz que ele foi entregue aos verdugos. O que são verdugos? São demônios, são atormentadores que tiram a nossa paz. A nossa dívida para com Deus, ela era impagável, mas Ele nos amou, dando o seu Filho unigênito para morrer na cruz, para nos perdoar. E agora, perdoados, abençoados pelo perdão, a nossa chamada é para perdoar aqueles que têm nos ofendido. Quando você faz a oração do Pai Nosso, você condiciona na oração e na intercessão, quando você pede perdão e você diz: perdoa a minha dívida, como eu perdoo o meu devedor. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Então, o perdão vai ser condicionado sempre. Se você não perdoa, você não é perdoado. E quem não perdoa, não é perdoado, vive debaixo de tormento, de regências e influências de Satanás e dos seus demônios. Eu e você fomos abençoados, perdoados, para perdoarmos, para abençoarmos. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Nós fomos alcançados pela graça, para derramar graça sobre todas as pessoas. Nós somos alcançados por Jesus, pelo amor que se manifestou através dele na cruz, para amarmos as pessoas indistintamente, independentemente de sermos correspondidos neste amor. Independentemente, você sendo correspondido ou não no amor que você dá, continue amando. Essa é a chamada que Deus tem para as nossas vidas como igreja, e é uma chamada gloriosa. Diga: é uma chamada gloriosa. Se você retém o favor, você não recebe o favor. Observe comigo Provérbios capítulo 11. Eu quero ver aqui destacar 3 versículos. Os 3 versículos, eles estão relacionados entre si. Provérbios capítulo 11, o versículo 24, o versículo 25 e o versículo 26. Atente para isso. Olha o que diz aqui, o 24. Um homem dá liberalmente e se torna mais rico. O outro retém mais do que é justo e se empobrece. Na lógica humana, na matemática humana,
Se você dá liberalmente, você corre o risco de se empobrecer. Mas na ótica divina e na matemática de Deus, quanto mais você dá, mais você recebe. Olha só, quando você não compartilha a graça e não compartilha a bênção com a qual você foi abençoado, o fluir da bênção cessa na sua vida. Um homem dá liberalmente, se torna mais rico. É interessante. Um homem generoso, que se expressa em generosidade, não apenas de palavras. Nós podemos ser generosos de palavras, e isso é importante, sempre tratando as pessoas com dignidade, com respeito, mas irmos além mesmo na atitude e na ação, do estender a mão, do compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Eu estava falando aqui a respeito do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele recebe as águas que vêm do Rio Jordão e alguns afluentes pequenininhos. Toda a água que vem do Jordão vai entrando no Mar da Galileia, e depois do Mar da Galileia ela segue na direção do Mar Morto. E chega no Mar Morto, ela é estancada, não tem nenhum outro lugar para onde ela segue. A cada ano que a gente vai em Israel, o Mar Morto está menor em volume de água. É algo impressionante o quanto o volume de água do Mar Morto tem diminuído ano após ano, enquanto o Mar da Galileia se mantém, porque ele recebe o fluxo, não retém o fluxo, e ele dá para o Mar Morto. E o Mar Morto já não dá mais nada para ninguém, está cada vez mais diminuindo. Se você desenvolve a ação da generosidade e dá liberalmente, a palavra de Deus diz que você se torna mais rico. Agora observe o versículo 25. Diz: a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. A alma generosa prosperará, e aquele que regar será regado. Fala, o que isso significa? Você já viu um regador? Aquelas pessoas antigamente, elas tinham uma horta, colocavam um volume de água e derramava sobre a planta. Não sei se você já teve experiência em ver uma plantinha que está bem murchinha, e você chega com um pouquinho de água, derrama sobre ela, em pouco tempo ela se expande, se torna verde novamente. O texto está dizendo: se você for um canal para promover refrigério na vida de alguém, você vai ser recompensado por refrigério. Tem gente que quer colocar gente na panela de pressão. Eu me lembro um pastor amigo meu, ele falava assim, ele fazia umas orações meio esquisitas, ele falava: põe ele, Deus, na frigideira, põe ele na chapa quente. Meu irmão, não precisa orar para Deus pôr ninguém na chapa quente. Imagine esse tipo de oração que se faz. Se você regar, despejar refrigério sobre alguém, você vai ser recompensado em refrigério. Você pode dar um aplauso a ele? Você pode ser um canal de refrigério sobre a vida de alguém. Como é bom! Será que existe alguém aí como que estivesse com a chaleirinha fervendo, vivendo dias de tribulação e de angústia? Talvez você olhe assim, deve ser por causa de algum tipo de pecado, não vou nem chegar perto dele. Não, meu irmão, estenda a mão. Estenda a sua mão. Hoje nós estamos muitas vezes céticos quanto às necessidades das pessoas. A gente muitas vezes se depara com pessoas falsas. Mas eu quero dizer para você, a falsidade de uma pessoa não invalida a palavra de Deus. Se você for generoso, mesmo que aquela pessoa tenha tentado te enganar, você vai ser abençoado. Eu estava no aeroporto essa semana, chegou uma pessoa, eu estava entrando no carro, assustei, pedindo uma ajuda. E a gente fica assim, meio estranho, né, você ser abordado. Deus dá um discernimento aí.
Mas não tem como muitas vezes você fazer uma análise se ela está sendo verdadeira ou não. Eu vi aqui, eu compartilhei já o testemunho do pastor Auri, quando ele foi de lua de mel para São Paulo, isso há mais de 40 anos. Ele estava passeando nas ruas de São Paulo com a esposa, era noiva, tinha acabado de casar a esposa. Alguém puxou ele e disse assim: você pode me dar um pão? Eu estou com muita fome. E ele estava passando em frente a uma panificadora. Ele entrou na panificadora, comprou um pão enrolado, aqueles pães grandes, enrolado assim. Quando ele entregou para aquela pessoa, a pessoa comeu o pão com papel e tudo, tão desesperada que ela estava de fome. Então a gente não sabe. A nossa chamada é para sermos generosos, abençoarmos. A alma generosa, a Bíblia diz que ela vai prosperar. Diga: a alma generosa prospera. O versículo 26 diz: ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que isso tem a ver? Há épocas de fome na terra, de escassez mesmo, falta de alimento. Graças a Deus a gente não vive isso. Falta de abastecimento. Quando nós olhamos hoje para a Venezuela, eles estão vivendo dias assim. As pessoas ficam na fila muitas horas e horas para poder comprar alimento, e tem um dia marcado. Se não comprar naquele dia, no outro dia não tem direito de comprar. E pelo número de identidade representa o dia. Imagina isso. Quando você olha para a Bíblia, houveram épocas de fome, e algumas pessoas, tendo alimento, retinham o alimento e não vendiam, para o preço aumentar. Esse tipo de gente, a Bíblia diz que é o que? Amaldiçoado. A nossa chamada é para sermos generosos em todo o tempo. A bênção, ela tem duas faces, onde nós somos abençoados, mas não para aí. Fomos abençoados para quê? Fomos abençoados para podermos abençoar. A bênção não é para a nossa vaidade pessoal. Deus não nos dá um ministério abençoado, Deus não nos dá uma empresa abençoada, um negócio abençoado para a nossa vaidade pessoal. Deus nos dá isso para que sejamos canais de bênção para as famílias da terra. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Deus tem te abençoado para que você abençoe as famílias da terra. Aquele que retém o favor, ele é amaldiçoado. Aquele que retém a graça, a bênção sobre si, ele impede o fluxo de Deus de continuar vindo na sua direção. Nós fomos abençoados para abençoar. Deus falou: Abraão, eu quero fazer uma aliança com você, uma aliança que vai levar você a viver uma vida de felicidade, uma aliança que vai atrair a prosperidade, uma aliança que vai dar a você a proteção e o livramento. Mas para que isso, Abraão? Para que você seja uma bênção sobre as famílias da terra. Este é o lugar que Deus tem nos estabelecido, um lugar maravilhoso, extraordinário. Olha o quanto Ele tem nos abençoado. Para quê? Para abençoarmos gente. Diga: eu fui abençoado para abençoar. 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25. Esse texto fala a respeito de um homem chamado Nabal. Diz que este homem era um homem próspero, abastado. Ele possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas. Era um homem extremamente rico. As suas possessões eram no Carmelo. O Carmelo é um lugar onde a natureza ela é exuberante até os nossos dias. Imagina naqueles dias. Quando nós vamos a Israel e vamos no Carmelo, nós entramos na mata, a natureza é muito exuberante. A Bíblia diz que este homem rico tinha possessões do Carmelo. Um dia Davi está ali e ele traz os seus homens, os seus valentes, e eles moram por um tempo naquela região. E eles se tornam como um muro de proteção para o rebanho de Nabal. Olha, Davi e os seus homens valentes se tornam um muro de proteção. Diga: muro de proteção.
eles guardavam o rebanho de Nabal. Um dia, Davi ouviu falar que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas e degolando alguns animais para fazer ali um churrasquinho, o bifão na chapa. Acho que Davi sentiu o cheiro de longe e falou: alguma coisa está acontecendo aqui. E ele pegou alguns homens, 10 dos seus homens, e ele envia a Nabal. E ele disse assim: vá àquele próspero e diga assim àquele próspero. E ele então envia os seus homens e diz: diga àquele próspero que compartilhe um pouco daquilo que ele tem recebido de bênção da parte de Deus conosco. Quando aqueles homens de Davi vieram a ele e o saudaram, o cumprimentaram no nome de Davi, e eles falam o motivo pelos quais eles estavam ali, Nabal olha para ele e fala: ei, escute aqui, quem é Davi? Quem é Davi? Muitos servos hoje têm fugido do seu senhor. Quem é Davi? E ele diz assim: vocês acham que eu vou pegar do que é meu, dos meus filhos e dos meus servos, e compartilhar com este homem que eu não sei nem quem ele é? Na verdade ele sabia quem era Davi. Ele diz: eu não vou comprometer o futuro da minha descendência compartilhando aquilo que é meu com quem eu nem sei quem é. Quando ele disse isso, os homens voltaram e foi liberada uma sentença de morte sobre a casa de Nabal. Davi disse: olha, até amanhã não vai ficar na casa de Nabal, da sua descendência, um homem sequer, todos vão morrer. Vem um dos servos de Nabal e diz para Abigail: Abigail era mulher de Nabal, mulher sensata e formosa. Diga: sensata e formosa. Essas eram as características da mulher de Nabal, mulher sensata. Um dos homens de Davi, um dos homens de Nabal vem a ela e diz: olha, Nabal fez exatamente assim. Esta foi a resposta que ele deu a Davi. Ele é filho de Belial. O servo de Nabal o identifica como filho de Belial. Davi já tinha convocado os seus valentes para entrar no território de Nabal e matar todos os homens. Sabe o que a mulher sensata e formosa faz? Ela se apressa em tomar a oferta, e ela chama dos moços, e ela sai na sua jumenta, ela vai ao encontro de Davi, e ela chega diante de Davi e se prostra diante de Davi. Davi aceita a oferta. Aquela sentença de morte foi desviada da casa de Nabal. 10 dias depois, Nabal morreu. Sabe o que aconteceu? A mulher de Nabal se casou com Davi. O fim de Nabal, um homem que tinha sido extremamente abençoado e que se recusa a abençoar, foi o que? A morte. As duas faces da bênção. A primeira, fomos abençoados para abençoar. A segunda face é a chamada de Deus para mim e para você: abençoarmos as famílias da terra. Eu e você fomos chamados para vivermos nesta dimensão. Queridos, as redes sociais se tornaram um campo minado. Essa semana Deus ministrando ao meu coração a respeito das redes sociais, desde a semana passada. É um mundo meio sem lei. Quando você ouve alguma coisa, muitas vezes você é incitado a confrontar aquilo que você viu ou ouviu. E muitas pessoas não medem palavras para expor as suas ideias. Pessoas não medem palavras para denegrir a imagem de outras pessoas. Eu tive uma experiência na semana passada, e eu vou contar para vocês. Eu já contei 3 vezes essa história. Vou contar a 4ª, espero que seja a última. Mas para você ver como que a gente tem que se expor. Eu nunca entrei na internet para me defender, nunca. E olha que as pessoas de vez em quando falam algumas coisas pesadas. Nós estávamos com alguns pastores e alguns líderes, estávamos jantando, tiramos uma fotografia, eu publiquei a foto.
E de repente alguém entra no meu Facebook e publica uma foto de uma criancinha pobre na África, no meio de urubus, diz assim: que tal você comer com essas pessoas? E eu nem vi a publicação, fui pro hotel, estou no hotel, de repente a Rebeca: pai, você viu o que publicaram no seu Facebook? Eu disse: não. Ela estava com a Ariane. Entra lá, vê se deleta. Eu falei: não vou deletar não vou nem responder, deixa lá. Aquilo não me alcançou na alma. Mas outro dia eu estava dizendo que o Lucinho estava vindo para Campo Grande. Eu vi uma publicação de um pastor fazendo uma crítica em relação ao Lucinho. E o amado aqui tomou a causa do Lucinho. E eu entrei no Facebook dele, escrevi algumas coisinhas lá, elegantes até. Amado, eu conheci o Lucinho já há algum tempo, não vejo nada que o desabone, tal. E ele deletou o meu comentário. Eu entrei para ver, não estava mais lá. Eu falei: vou enviar outro. Fiz um outro comentário. Mandei um outro comentáriozinho para ele, mais engraçadinho ainda. Aí mais tarde eu entrei para ver, ele tinha deletado. Aí eu vim para a formatura de escola de líderes. Mas na hora do almoço, nós estávamos almoçando lá em casa, e eu me calei, eu nem compartilhei com a Marisa, com a Rebeca e com a Aldo, não falei nada. Quando eu cheguei para aqui, para a formatura da escola de líderes, o Espírito Santo falou assim: passa uma mensagem para ele, pedindo perdão para ele, pela forma que você se expressou. Eu peguei e passei uma mensagem: olha, eu gostaria de pedir perdão para você. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu não tinha esse direito de falar com você a forma que eu falei, me perdoa, eu te reconheço como um homem de Deus. Imediatamente ele respondeu: eu te perdoo, eu te amo, tal. Aquela declaração mais linda do mundo. Mas antes de terminar a formatura, o Espírito Santo falou: manda a segunda mensagem. Eu falei: mandar a segunda vez? Você não mandou duas criticando? Manda a segunda. Eu nem estava entendendo por que mandar duas vezes. Mandei a outra vez: olha, me perdoa mesmo, não devia ter feito isso, tal. Beleza. Isso foi na terça-feira. Eu estava indo para Três Lagoas. Parei ali em Miranda com o Júnior para almoçar. Corumbá. É o contrário, né? Estava indo para Corumbá, ali em Miranda, que é o caminho para Miranda, né? Não estou vindo de São Paulo, né? Quando eu parei lá, sentei assim, de repente eu vejo alguém me abraçando por trás. Quem era? O dito cujo, o pastor. O Espírito Santo falou: pede perdão para ele novamente. Eu falei: antes que o galo cante, vou te testar. Eu me levantei: me perdoa, viu, pelo que eu fiz. Ele falou: Edmilson, eu fiz o casamento dele. É uma pessoa distinta que eu amo mesmo de verdade. Mas comprei essa briga por nada. Muitas vezes a gente compra a briga de alguém por nada. Se levanta contra alguém por nada, defendendo a nossa visão teológica. Existem tantas linhas, mas existe só uma verdade, e a verdade é a minha. Tem gente assim. Não leva a nada. A Bíblia diz que isso é como um câncer que corrói, que destrói. E Deus falou comigo: imagina, pedir perdão 3 vezes, e esta já é a 4ª vez que estou me expondo diante de vocês, diante da igreja. Comecei a fazer isso na quarta-feira passada. Hoje já fiz o primeiro culto, o segundo culto, o terceiro culto, porque eu entrei lá. Mas eu fui chamado para abençoar. E na verdade, eu só posso abençoar porque eu fui abençoado. A Bíblia diz, esta é a lei de Jesus. Olha o que diz a lei de Jesus: amai os vossos inimigos. Diz mais: fazei o bem àqueles que vos aborrecem, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Venha, Vinícius. Que lei legal, né? Mas sabe o que acontece? Quem viver isso e praticar isso vai entrar no rio, no oceano de bênção plena. Tudo que o diabo quer não é pegar o coração do outro, é pegar o teu coração pelas provocações que você vê por aí. Porque tudo que Satanás quer é cortar o fluir deste rio poderoso que emana do trono de Deus, que são as suas bênçãos. Abraão, eu estou te chamando para uma missão.
estou te chamando para um propósito. Eu vou te abençoar, vou te enriquecer, vou te prosperar, fazer de você uma pessoa feliz, vou te proteger, te guardar. Para quê? Para que você abençoe as nações da terra. Diga: eu fui chamado para abençoar as famílias da terra. Escute bem: quando você abre as portas da sua casa para receber gente numa célula, é Deus agindo ali. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Você está sendo um canal para abençoar gente. Algumas pessoas dizem: ei, vem cá, a gente tem missão para fazer na China, na África, na Índia, não sei aonde. Tem, mas a missão começa onde? Dentro da nossa própria casa. Seja generoso com teu pai, seja generoso com a tua mãe, seja generoso com os teus empregados, seja generoso com o vizinho, com a vizinha. Mas a vizinha é a bruxa dos 51. A do andar de cima, então, a do andar de cima toda hora fica lá com aquele barulhinho na minha cabeça. Tem gente já querendo soltar fogos para detonar o apartamento de cima. Imagina isso. Ora, coloca diante de Deus. Vai dormir aquele saltinho, já viu aquele saltinho passando lá, tec, 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 tec. Coloca um negocinho no ouvido e ora, fala: Deus abençoe isso aqui. Para que ele coloque um sapatinho de algodão? Não, eu vou lá na porta e bato mesmo. E aí, resolve? Eu reivindico mesmo. Seja generoso. Com a medida que você medir, você vai ser medido. Com a medida que você abençoar, você vai ser abençoado. Se você tem a oportunidade, não deixa de ser não. Não deixa não. Talvez você já foi enganado, machucado, mas não deixa de ser generoso não. Talvez você já foi traído, continue sendo generoso. Ame, independentemente de ser amado. Ame. Você foi alcançado pelo Evangelho para evangelizar. Você foi alcançado pela graça para compartilhar graça. Você foi alcançado pelo amor para amar. Você foi perdoado para perdoar. Deus te prosperou para você compartilhar a prosperidade que Deus tem derramado sobre a sua vida. Se coloque em pé. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por como fruto desse novo coração. Abençoa o seu irmão aí, vai. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Dê a mão pro seu irmão. Dê a mão pro seu irmão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Você pode
ter este fluxo de bênção jorrando em você e através de você. Quanto mais você abençoar, mais você vai ser abençoado. Quanto mais você compartilhar do amor de Deus, mais você vai experimentar deste amor. É uma fonte inesgotável. A graça, o favor de Deus, o amor de Deus é uma fonte inesgotável. Nós vamos virar o ano, vamos entrar no novo ano, e este fluir de Deus vai jorrar através da igreja, para alcançar toda a nossa cidade, alcançar toda a nossa nação. O mundo será alcançado, porque nós fomos alcançados, e através de nós eles serão alcançados. Você vai ser o canal, o instrumento para manifestar o favor de Deus na terra. Deus nos abençoou, como abençoou Abraão, nos fez feliz, nos fez prósperos, nos guardou, nos protegeu, para que sejamos uma bênção nas nações. Este é o tempo de Deus para você. Pai, te agradecemos e te bendizemos pelo fluir da tua graça. Temos desfrutado do teu favor. Te agradecemos, ó Deus, porque fomos alcançados por tão grande amor. Eu oro, Deus, pela igreja, que os corações sejam tomados, inclinados, porque o coração do rei está nas tuas mãos, e o Senhor inclina para onde quer. Colocamos o nosso coração diante de ti. Inclina, ó Deus, para onde o Senhor quer inclinar. Queremos abençoar vidas, queremos abençoar famílias. Todo o egoísmo seja arrancado do nosso coração, que possamos ver além, vendo as necessidades das pessoas, as carências das pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos o cristianismo como deve ser vivido, amando gente, amando pessoas. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua vida. Que venha um novo tempo pela presença do Senhor. Seja cheio de alegria, prosperidade de Deus na tua alma, guardado e protegido pelo sangue do Cordeiro. Em o nome de Jesus, diga amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor?